Bom dia, galera. Tudo bem? Primeiro, eu quero esclarecer a confusão da aula passada, que eu esqueci de passar essa atividade aqui para vocês, né? Eu cheguei aqui até os deveres, expliquei o que era para fazer e esqueci de pedir a atividade avaliativa. Então, vamos lá. Vocês vão fazer uma releitura do quadro da Bapuru. Então, tá dizendo o seguinte, o quadro da Bapuru, da Tarsila do Amaral, né, aqui nessa figura, Minto, gente, não é nenhuma dessas figuras aqui, tô falando besteira. Na figura 11 que tá na apostila de vocês, tá? Essas aqui são releituras já. Olhei pra imagem agora e fiquei, uai. Então, o quadro do Vaporu da Tarsila do Amaral, que tá na figura 11 na apostila de vocês, tá inaugurando a fase antropofágica do modernismo, que é uma das obras mais importantes do movimento artístico brasileiro e é, hoje em dia, a tela brasileira mais valorizada do mundo. Ela chegou a alcançar o valor de 1,5 milhões, pago por um colecionador argentino, em 1995, e o leilão foi realizado em Londres. E vários artistas revisitaram a obra, né, como nessa fotografia do Alexandre Muri, na figura 13, que é essa primeira aqui. Essa obra pertence ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e também no quadro do Romero Brito, que é essa segunda imagem aqui. Então, são releituras da obra Bapuru. Então, agora eu vejo vocês. Vocês vão olhar a obra da Bapuru lá na figura 11 e vão fazer uma reinterpretação, né, trazendo essa obra para o mundo contemporâneo, para o nosso mundo de hoje. Beleza? Então, aqui eu só vou alterar a data, tá? Ela vai ficar para segunda-feira que vem. Deixa eu olhar aqui que dia é. Terça-feira que vem é dia 7, tá? Dia 7/6, então envio até dia 7/6. Via Unimestre ou Clipe Escola. Prefiro pelo Unimestre, tentem mandar por lá, tá, gente? Só se não conseguir, daí manda pelo Clipe. Então vocês vão fazer uma releitura, sejam criativos, gente. Eu não quero, assim, ó, nem desenho solto na folha de papel. Olha como o desenho tá inteiramente preenchido aqui, né? Pode ser uma colagem também, pode ser uma fotomontagem. Mas eu não quero nem desenho, eu não quero ver o fundo branco da folha, tá? Eu quero tudo bem bonito, bem pintado, bem preenchido, bem finalizado. Pode usar hidrocor, pode usar tinta se quiser, pode usar o material que vocês quiserem. Mas eu quero uma releitura criativa e bem finalizada, tá? Então vamos lá. Então, corrigir os deveres da página 61 a 63. Aqui. Deixa eu ver se é essa página mesmo. Aqui na seção fixação. Então, tô falando para vocês lerem o poema, né? Que é um poema do Oswald de Andrade, que diz o seguinte: o amor, a dona branca clara, tome-se 2 dúzias de beijocas, acrescente-se uma dose de manteiga do desejo, adicione-se 3 gramas de polvilho do ciúme, deite-se 4 colheres de açúcar da melancolia, coloque-se 2 ovos, agite-se com o braço da fatalidade e dê de 2 em 2 horas marcadas no relógio de um ponteiro só. Quais as principais características do poema em que o definem como uma obra de arte moderna? Gente, o Oswald de Andrade, né, que foi um desses precursores aí do modernismo, do movimento antropofágico, né, ele traz essa ausência de rimas, essa ausência de métrica, né, esse poema não tá rimando, ele não tá dentro da métrica. Ele não tem linearidade do discurso, olha como foi difícil, confuso para eu ler. Né? Ele não usa os recursos tradicionais da gramática. Beleza? Então é isso que caracteriza ele como uma obra de arte moderna. Então vamos para a letra B. No capítulo 4, você estudou as características do futurismo, movimento de vanguarda que, como foi visto, e muito influenciou a poesia do Oswald de Andrade. Destaque essas características no poema anterior. Então vamos ver aqui quais características do futurismo, né, a gente encontra no poema. Como a gente conversou nas aulas anteriores, né, o futurismo trazia essa chegada do novo mundo, né? Ele trazia essa representação da velocidade, da máquina, da eletricidade, da industrialização. Trazia a ideia de descartar o passado, né, descartar os meios tradicionais de expressão literária. Então a gente pode perceber no poema essa destruição da sintaxe. Ele praticamente não tem pontuação, né? Tem a gente pode chamar de abolição da pontuação. Também tem um desprezo pelos adjetivos e pelos advérbios, né? Que geralmente caracterizam a poesia.
Beleza? Próximo. Vamos ver qual é a próxima questão. Então, essa 2 aqui não tem como a gente fazer, né? Porque não tem como a gente se reunir com os colegas. Com base nas transformações recebidas pela arte brasileira, que propõe... Tá, então o que ele tá pedindo aqui? A discussão a gente vai fazer, mas a gente vai responder aqui a questão. Com base nas transformações sofridas pela arte brasileira, o que ele propõe, né? Ele, no caso, o Oswald de Andrade, né? O Manifesto Antropofágico dele. Então, o que ele propõe para a cultura brasileira? Utilize frases do texto para justificar sua resposta. Gente, o Oswald de Andrade traz aquela ideia de deglutição antropofágica, né? Ele traz aquela ideia de consumir a arte internacional, né? E produzir uma arte brasileira. Então, vamos ver o que a gente pode usar aqui do Manifesto Antropofágico, né? Para justificar a nossa resposta. A gente pode usar aqui, né, antropofagia, a absorção do inimigo sacro para transformá-lo em totem, humana aventura. Peste dos chamados povos cultos e cristianizados, é contra eles que estamos agindo, antropófagos. Acho que é isso, gente. Vocês podem ter usado outros trechos do manifesto, tá? Não há problema. Essa resposta é bem pessoal, na verdade. Eu só dei umas sugestões aqui. Então, vamos voltar lá para o exercício. Para 3. Várias obras da pintora Tarsila do Amaral pertencem ao período antropofágico, um dos mais inventivos da sua carreira. Na internet, pesquise as obras da artista desse período e analise-as e compare-as com as obras feitas antes do movimento antropofágico. Relate, observado... Enfim, vocês não tem como relatar, né? Porque estamos aqui na videoaula. Vamos ver. Gente, essa questão aqui também é de resposta pessoal, né? A ideia é que vocês conseguissem distinguir as fases que caracterizam as obras da Tarsila. E para quem não fez ou ficou com dúvida, uma sugestão de consulta é o site tarsiladoamaral.com.br. Vocês também podem visitar as obras dela no MAC USP, no site www.mac.usp.br. Beleza? Então, 3 era a resposta pessoal, vamos para 4. Leia um trecho do polêmico artigo do Monteiro Lobato. Há 2 espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas, em consequência disso fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. Quem trilha por esta senda, se tem gênio, é Praxiteles, na Grécia, é Rafael na Itália, é Rembrandt na Holanda. Meu Deus, me embananei aqui. A outra espécie é formada pelos que veem anualmente a natureza, que interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes surgidas cá e lá, como furúnculos da cultura excessiva. São produtos de cansaço e do sadismo de todos os períodos da decadência. São frutos de fins de estação, bichados ao nascedouro, estrelas cadentes. Brilham um instante, as mais das vezes com a luz do escândalo, e somem-se logo nas trevas do esquecimento.
Com base nesse texto e na obra O Homem Amarelo, da Anita Malfatti, que tá lá na figura 3 da apostila de vocês, vocês podem... vou começar a achar por aqui. Cadê o Homem Amarelo? O Homem Amarelo... Será que eu já passei? Não tô achando. Que dele. Gente, eu juro que eu tinha botado o Homem Amarelo nos slides. Achei. Tá aqui. Então essa é a obra O Homem Amarelo, né, da Anita Malfatti. Então, com base nesse texto que eu li, né, que tá na apostila de vocês aqui na página 62, e na figura do Homem Amarelo da Malfatti, é para vocês responderem esses itens aqui. Qual o conceito de arte que fundamenta as opiniões de Monteiro Lobato expressas no artigo? Lembra que eu falei que o Monteiro Lobato escreveu um texto criticando a obra da Malfatti? Ele vê o modernismo, né, o Monteiro Lobato vê o modernismo como uma das tendências artísticas distantes da realidade brasileira. Ele vê como uma manifestação de arte que não está ligada para os temas nativos, que eram para ele sem idealizações e sem finais felizes. E ele acreditava, né, que a pintura tinha que representar uma cor local, fazer um registro naturalista, né, do tema nacional da brasilidade. E isso é diferente do que a Malfatti está fazendo ali. B. De qual forma o conceito de arte defendido pelo autor entra em conflito com a produção dos artistas da Semana de Arte Moderna? A proposta dos artistas, né, da Semana de Arte Moderna, dos artistas modernistas, era alcançar uma identidade própria, né, com liberdade de expressão. E baseados nesse propósito, eles estavam experimentando diferentes meios, diferentes caminhos, sem definir um padrão. E essa forma de criação, né, que era bem autônoma, causou essa incompreensão de algumas pessoas, né, de uma certa parcela da sociedade, que foram lá assistir a Semana de Arte Moderna de 22, como Monteiro Lobato. 5. Descreva os antecedentes sociopolíticos da Semana de Arte de 1922. Para a gente entender esse processo, né, que deu início a essa revolução, que foi a Semana de Arte de 22, a gente tem que entender o contexto das 2 primeiras décadas do século. Os artistas estavam presos a um academicismo, né, as influências francesas da Belle Époque, e tinham também jovens intelectuais, que eram artistas de São Paulo, que estavam sentindo uma necessidade de atualizar a arte, né, de buscar uma identidade nacional. Trazer essas raízes culturais do nosso país, né, retornar para essas raízes culturais. E esse anseio de modernização e de nacionalismo foi desencadeado pela Primeira Guerra. E também ele pelo primeiro centenário da independência. Então esse é o contexto. Quais as influências europeias que marcaram a Semana de Arte Moderna? Veio da Europa, né, a aspiração ao novo, ao moderno, ao diferente. E isso estava sendo proposto pelas vanguardas europeias, né? Que foram inspiradas inspiraram, né, vários países e também foram determinantes para mudar a forma de pensar e agir da sociedade a partir de então. Então, lembrem dessa aspiração ao novo, ao moderno, né? Aquilo que estava sendo proposto pelas vanguardas que a gente conversou aí nas outras aulas. Observe a obra Baile Popular do Di Cavalcanti.
A. Explorando as cores da imagem e seu título, qual sentimento ela lhe transmite? Essa aqui é uma questão de resposta pessoal, né? É uma questão para vocês analisarem a obra. Né? O de Cavalcante, ele traz influências do expressionismo, do cubismo, do muralismo mexicano, né? E ele traz temas que são tipicamente brasileiros, como as festas populares, o samba, o uso das cores, né, do povo brasileiro, o verde e o amarelo também. Ele traz um retrato do Brasil. Mas enfim, a resposta da sensação aqui é pessoal, né? Cada um sente uma coisa diferente. B. De Cavalcante é considerado um artista que pintou o povo brasileiro. Quais os traços presentes na imagem evidenciam a característica da cultura brasileira? A gente pode ver ali a dança, né? As festas populares, a diversidade racial. Vocês podem ter colocado outras coisas aqui também, né? Tem vários elementos. C. Qual a cor que mais se destaca na obra? Qual a personagem que é destacada por essa cor? A cor que mais se destaca na obra, né? Fazendo uma análise, é a que está sendo usada para destacar as costas aqui da mulata. E a mulata é uma personagem bem recorrente nas obras do de Cavalcante. D. Quais as características do modernismo brasileiro podem ser destacadas nessa obra? A gente pode perceber o contraste das cores fortes, né? E cromáticas, que são características que vêm do cubismo e do expressionismo. Né? Ele também usa a obra de arte como uma forma de engajamento social. A representação dos elementos da cultura popular brasileira, como o samba, né? essa boemia, as cenas que acontecem na rua, né? Elas rolam nos bairros que são populares do Rio de Janeiro. Aí aqui foi os deveres que eu já expliquei para vocês, a atividade avaliativa que vocês têm que me entregar, né, de fazer uma releitura da obra da Bapuru. Não entreguem um desenho solto na folha, não quero ver nem um pedacinho do branco do papel. E agora, acabou. Vamos lá para os meus slides, então. Hoje levei 17 minutos para corrigir os deveres. Achei que ia ser mais rápido. Então, paramos aqui, né? A gente vai entrar agora no capítulo 8, que fala do modernismo no Brasil, e a gente vai começar falando do modernismo na pintura. Eu vou começar falando do Di Cavalcante, que foi um dos artistas que idealizou a Semana de Arte Moderna de 1922, como a gente já conversou, né, nas aulas anteriores. E um ano depois da Semana de Arte Moderna, né, dessa realização, o Di Cavalcante ele viajou para a Europa em busca de novas referências, né, e ele frequentou o ciclo dos artistas, da boemia, dos intelectuais, ali dos músicos, dos poetas, dos artistas plásticos, né, lá em Paris, onde ele conheceu o Picasso, né, o Pablo Picasso. E ele se influenciou muito nas obras do Picasso. Ele mesmo contou isso, né, ele confessa isso. E quando ele voltou para o Brasil em 1925, ele passou a retratar nas obras dele uma maior acidez, né, trazendo os problemas sociais do Brasil. E o Mário de Andrade falou o seguinte do Di Cavalcante. Di Cavalcante não confundiu o Brasil com paisagens. E em vez de pão de açúcar, nos dá sambas. Em vez de coqueiros, mulatas, pretos e carnavais. Então, o Di Cavalcante, né, traz como característica, né, nas obras dele pessoas pobres, prostitutas, pescadores, mulheres em suas variedades, né, os vários tipos de mulheres, trabalhadores, homens comuns, pessoas dos morros e dos subúrbios, né? Ele traz brasilidades, ele traz nas obras dele um amor, um carinho pelo povo brasileiro. E o Di Cavalcante, né, ele também foi um dos primeiros artistas aqui do Brasil
a fazer pinturas em mural, né, que foi influenciada pelos pintores mexicanos, pelo muralismo mexicano. Mas enquanto os muralistas mexicanos exaltavam a revolução social e política, né, o de Cavalcante estava falando mais da brasilidade, desse carinho e admiração pelo povo brasileiro. O Cândido Portinari, né, o autor dessa obra aqui, que retrata, né, a chegada de Dom João VI à Bahia, em 1952. Ele também teve contato com o muralismo, né, muralismo mexicano. O Portinari nasceu na cidade de Brodowski, no interior do estado de São Paulo, né? E ele frequentou a Academia de Belas Artes no Rio de Janeiro. E ele recebeu prêmios, né? E com o apoio desses prêmios que ele conseguiu na própria Academia de Belas Artes, ele ficou 2 anos na Europa, onde ele não produziu nada. Ou quase nada, né? Ele ficou encantado pelos grandes nomes da pintura, ele passou a maior parte do tempo indo a museus, observando e anotando tudo que ele podia. E ele passava muito tempo observando as obras daqueles artistas que ele admirava e que ele tinha afinidade. E daí, em 1931, ele voltou para o Brasil, com o objetivo de retratar nas telas dele o povo brasileiro e a história do povo brasileiro, né, como está sendo retratado aqui nessa figura que eu coloquei no slide. Ele funde a arte clássica da pintura com uma personalidade experimentalista, né, uma personalidade moderna. A pintura dele tem um caráter social, ele traz desenhos dramáticos que estão falando dos temas do próprio homem brasileiro. E ele se tornou um dos mais reconhecidos artistas do modernismo no Brasil. Essa aqui é uma outra obra do Portinari, né? Que chama Mestiço, foi pintada em 1934. Hoje ela está na Pinacoteca de São Paulo. Outra figura importante é o Ismael Neri, que é o autor dessa obra aqui. Ele nasceu em Belém, em 1900, e não participou da Semana de Arte Moderna de 22. E ele foi considerado pelo crítico Antônio Bento, que era amigo dele, como o pintor maldito da fase inicial do nosso modernismo. O Neri era pintor, desenhista e poeta, e ele se mudou ainda quando criança para o Rio de Janeiro, e em 1917 se matriculou na Escola Nacional de Belas Artes. Em 1920 ele viajou para a França, né? Estudou na Academia Julian, em Paris, e lá ele conviveu com teóricos e teve contato com outras tendências artísticas, né? Ele teve contato com o pintor Chagall, com o poeta André Breton. E as pinturas dele, né, como vocês podem perceber aqui nessa imagem, trazem resquícios do expressionismo, do cubismo, do surrealismo. E ele foi apontado como um artista que era conectado com os estilos de vanguarda europeia, que são aqueles que a gente estudou nas outras aulas, né? E ele fez uma segunda viagem para a Europa, em 1927, e daí ele introduziu o surrealismo na arte brasileira, com essa obra aqui. A gente pode perceber as características surrealistas, né, fora da realidade, esses elementos que não são reais na imagem. As cores também. O Neri morreu muito cedo, ele tinha 33 anos, e só em 1970. Olha só, gente, ele pintou essa obra aqui, que está no slide, em 1927. Só em 1970 que essa obra começou a ser estudada, né, pela crítica e pelo público, e aí que ele foi reconhecido como um artista que foi importante, um artista modernista importante.
E daí depois disso foram feitas exposições, né, póstumas, né, depois que ele morreu, do trabalho dele nas bienais de 1965 e 1969, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e na Petit Galerie, no Louvre, em Paris. Vou falar agora do Flávio de Carvalho e o Clube dos Artistas Modernos, o CAM. Foi fundado em 1932 pelo Di Cavalcanti, Antônio Gomide, Carlos Prado e o Flávio de Carvalho. E o CAM era um espaço cultural onde os artistas se promoviam, se encontravam, né, faziam manifestações culturais diversas, tanto de literatura, pintura, dança. E a principal liderança do grupo era o Flávio de Carvalho, que era um artista que transitava pela arquitetura, pela pintura, pelo desenho, pela cenografia, pela literatura e também pelas artes cênicas. Ele foi um amigo dos surrealistas franceses que influenciaram o trabalho dele, e ele foi quem trouxe os happenings para o Brasil. A gente vai falar mais disso em outros momentos. O happening é uma forma de arte que une o teatro e as artes visuais. E o CAM, né, o Clube dos Artistas Modernos, representava a ala esquerdista das artes nacionais e tentava consolidar a propagação do modernismo aqui no Brasil. Os artistas do CAM, na maioria, eram socialistas e também estavam tentando trazer uma popularização da arte, né, de uma arte social com tendências do proletário do Brasil. Como essa imagem aqui da figura 8, que é a apresentação da peça O Belado do Deus Morto, que aconteceu em 1933 em São Paulo. O Flávio de Carvalho apresentou essa peça, mas a intenção dele era encenar O Homem e o Cavalo, do Oswald de Andrade, mas o texto não ficou pronto em tempo da apresentação, né? E ele inaugurou o cenário, Ele inaugurou no cenário da arte brasileira o teatro de experiência, que o Flávio de Carvalho define como, vou ler um trechinho para vocês, a apresentação de uma série de sensações visuais e sonoras, provocando no público uma emoção profunda que forçosamente varia com a sua capacidade de perceber. O cenário não precisa ter nenhuma significação objetiva, não precisa representar os objetos que encontramos na vida. Deixa eu ver, 28 minutos. Tá, vou falar mais do Teatro Oficina e daí a gente para por aqui. Eu ia falar do Tropicália hoje também, mas não vai dar tempo. Falta um tanto de coisa ainda. O Teatro Oficina, hoje é chamado de Usinozona, e é um grupo de teatro que tem como diretor o Zé Celso, né, o José Celso Martins Correia, desde quando ele foi fundado, no início dos anos 60. E o Zé Celso é uma figura muito marcante do teatro brasileiro, e os críticos e teóricos, né, consideram ele um dos mais importantes encenadores do Brasil. Ele teve experiências da contracultura em 1960 e foi um dos artistas do movimento Tropicália. A gente vai falar disso na aula que vem. Ele usa, né, me fugiu a palavra. A teoria antropofágica do Oswald de Andrade, que a gente estava falando lá, né, do modernismo. Quando ele ensinou a peça O Rei da Vela. E além dessa peça, a gente também tem que falar das montagens Pequenos Burgueses, que ele fez em 1963, e Na Selva das Cidades, que foi feita em 1969.
na selva das cidades, está fazendo uma referência de violência cênica, né, de uma expressividade bem grande. Nas peças, o Zé Celso ele traz rituais explorando elementos carnavalescos, cenas de apelo sexual, né, que traz até simulação de orgia entre o elenco no palco. E no trabalho dele, muitas vezes é contestado o uso de cenas fortes e de temas polêmicos. Na década de 60, ele utilizava esses elementos como crítica, né, à repressão sexual que estava acontecendo e que marcou muito aquela década. Mas até hoje o sexo está presente nos espetáculos dele, como em As Bacantes, que foi feito em 1994, que foi baseado na tragédia de Eurípides. E acho que é isso que eu vou falar dele, gente. Não vou me aprofundar muito. Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa importante pra vocês. Da aula que vem a gente começa a falar do tropicalismo. Mas eu vou parar por aqui que já fechou 30 minutos a nossa aula, senão o vídeo fica muito longo. Então, gente, não esqueçam de fazer a releitura da Bapuru e me mandar até terça-feira que vem, tá? E é isso. Dessa vez não vai ter deveres porque eu tinha que terminar esse conteúdo para poder passar os deveres para vocês. Deram sorte. Um beijo para vocês e boa semana.